Olá, eu sou o Giovanni de Souza. Hoje são 24 de julho de 2019, são 15 horas e 1 minuto. Estudaremos hoje a lição número 9, de 1º de setembro de 2019, a mordomia do trabalho. Texto áudio. Porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10. Verdade prática. O trabalho honesto acompanhado da bênção de Deus dignifica e enobrece o cristão. Leitura diária. 2 Jó, capítulo 5, versículos 6 e 7. O homem nasceu para o trabalho. Terça, Gênesis, capítulo 3, versículo 19. O trabalho com o suor do rosto. Quarta-feira, Eclesiastes, capítulo 3, versículo 10. O trabalho como aflição. Quinta-feira, Efésios, capítulo 6, versículos do 5 ao 9. O relacionamento entre patrão e empregado. Sexta-feira, Salmos 128, 2. Comendo do próprio trabalho. Sábado, João, capítulo 9, versículo 4. Trabalhar enquanto é dia. Leitura bíblica em classe. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículos do 6 ao 13, que nos diz assim: Porque vós mesmos sabeis como convém imitar-nos, pois que não nos ouvemos desordenadamente entre vós. Porque vós mesmos sabeis como convém imitar-nos, pois que não nos ouvemos desordenadamente entre vós, nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos autoridade, mas para vos dar em nós mesmos exemplo, para nos imitardes. Porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Porquanto ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. A esses tais, porém, mandamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhando com sossego comam o seu próprio pão. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Hinos sugeridos: 16, 93 e 394 da harpa cristã. Objetivo geral: esclarecer que o trabalho honesto dignifica e enobrece o cristão. Objetivos específicos. Primeiro tópico: mostrar o trabalho de Deus na Bíblia. No segundo tópico, correlacionar a Bíblia com a mordomia do trabalho. No terceiro tópico, elencar os princípios cristãos para o trabalho. Introdução. O assunto desta semana nos mostrará que Deus não fez o homem para viver na ociosidade, mas para lavrar e guardar o jardim do Éden. Gênesis capítulo 2, versículo 15. Assim, veremos como a Bíblia apresenta o conceito de trabalho, sua mordomia e os princípios cristãos para o trabalho. Ou seja, o homem não foi feito para ociosidade, ou seja, ficar à toa, no bom português. O trabalho de Deus na Bíblia. O trabalho de Deus na criação do universo. A Bíblia nos revela que Deus criou o universo e os seres vivos em 6 dias. Êxodo capítulo 20, versículo 11, Neemias capítulo 9, versículo 3. Ou seja, ele inicia a história da salvação revelando o trabalho de Deus na criação do universo. Infelizmente, uma teoria falsa admite que o universo surgiu de uma explosão, o Big Bang, e por acaso tudo se organizou no cosmos, mas a palavra de Deus mostra que por causa do seu orgulho, o ímpio não investiga. Todas as suas cogitações são não a Deus. Salmos 10, 4, Salmos 10, 1, Salmos 53, 1. A teoria do Big Bang foi, na verdade, criada por um padre e anunciada em 1948 pelo cientista russo naturalizado estadunidense George Gamow, e o padre que criou a teoria, e ele era padre e astrônomo belga
George Lemaitre. Segundo eles, o universo teria surgido após uma grande explosão cósmica há 13,8 bilhões de anos. O termo explosão refere-se a uma grande liberação de energia, criando o espaço-tempo. É, no mínimo, estranho que o universo tenha sido criado por Big Bang, pela grande explosão, por uma questão muito simples. Toda explosão gera destruição. Por que justamente a explosão do Big Bang ia formar a criação? Não dá, né? O trabalho de Deus na criação do homem. As Escrituras dizem que Deus Pai formou o homem do pó da terra e soprou-lhe o fôlego da vida em suas narinas, tornando-o assim alma vivente. Gênesis capítulo 2, versículo 7. A palavra mostra também que o Filho é o centro de todas as coisas criadas no céu e na terra, pois tudo foi criado por Ele e para Ele. Colossenses capítulo 1, versículo 16. O Espírito Santo também atuou na formação do ser humano na grande obra da criação. Jó 33:4. Logo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo trabalharam na criação do ser humano. Olha que interessante. A Bíblia nos revela que Deus formou o homem do pó da terra. Interessante que no corpo humano existe pelo menos 11 elementos que é ligado direto à terra, como por exemplo o zinco, o ferro e até o seu cabelo tem ouro, você sabia? Então o homem sim veio do pó da terra, ainda que outras teorias digam que não. Há até a teoria do evolucionismo que diz que o homem veio do macaco, o que é completamente fora da palavra, não tem nenhum sentido e nem evidência. Na verdade, a própria ciência confirma que o homem tem elementos da terra, o que prova que de fato o homem veio do pó da terra. Deus continua a trabalhar. Ao ser acusado de desrespeitar o sábado, nosso Senhor respondeu assim: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. João capítulo 5, versículo 17. O Deus revelado nas Escrituras, o Criador dos céus e da terra, trabalha em prol de sua criação. Salmos 24:1, Salmos 65:9 e 10, Salmos 104:30 e Isaías capítulo 64, versículo 4. Síntese do tópico 1. A Bíblia mostra que Deus trabalhou na criação do universo, do homem, e continua a trabalhar. Portanto, Deus, ele continua trabalhando, ele começou a trabalhar, a criação trabalhando e continua trabalhando por sua criação, que é o homem, a obra-prima de Deus. A Bíblia e a mordomia do trabalho. O homem foi criado para o trabalho. Quando Deus criou o homem, ele estabeleceu que a atividade laboral fizesse parte da sua vida. Gênesis capítulo 2, versículo 5. No plano divino, o homem foi feito para trabalhar, e tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Gênesis capítulo 2, versículos 8 e 15. Então, nota-se que desde o início, o plano de Deus para o homem era de trabalho. O trabalho antes da queda. As duas primeiras atividades laborais do homem foram lavrar e guardar a terra. Ao lado de Adão, Eva foi a primeira trabalhadora. Nesse sentido, podemos deduzir que antes da queda o trabalho era agradável, sem desgaste físico e mental, nem doença e principalmente sem o perigo de morrer. Portanto, podemos afirmar que o trabalho estava no plano original da criação, ou seja, ele não foi um acidente pós-queda. Ou seja, mesmo se o homem não caísse, ele ia continuar trabalhando da mesma forma. E é bastante interessante nós colocarmos o seguinte também: Eva, como mulher, também trabalhava, ou seja, o trabalho é tanto para o homem quanto para a mulher. E na verdade, vamos combinar o seguinte, né? A mulher trabalha muito mais do que o homem, né? O trabalho depois da queda. Infelizmente, após a ocorrência do pecado, tudo foi distorcido na vida do ser humano. O medo e a maldição. O ser humano passou a conhecer o medo, doenças nervosas, emocionais. Perdeu a autoridade sobre os demais seres e conheceu a maldição da terra.
A ecologia foi mudada, as condições ambientais foram transtornadas. Romanos capítulo 8, versículo 20. E em consequência o homem viu-se a trabalhar penosa e arduamente. Maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Gênesis capítulo 3, versículo 17. O que era leve, suave e agradável por causa do pecado tornou-se pesado, brutal e desagradável. O trabalho tornou-se desgastante. Este versículo é o símbolo do desgaste do trabalho na Bíblia. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra. Gênesis capítulo 3, versículo 19. A expressão no suor do teu rosto pode remeter à ideia de trabalho mental e esforço físico. Quantas pessoas não se encontram mentalmente esgotadas e cansadas por causa de suas atividades profissionais? Os consultórios médicos estão lotados de pessoas com estafa e estresse. Há textos na Bíblia que nos lembram de tal realidade. Tenho visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens para com ele os afligir. Eclesiastes 3:10. Jó também declarou: porque do pó não procede a aflição, nem da terra brota o trabalho, mas o homem nasce para o trabalho, como as faíscas das brasas se levantam para voar. Jó capítulo 5, versículos 6 e 7. Síntese do tópico 2. A Bíblia mostra o homem e sua vocação para o trabalho antes e depois da queda. Interessante que dos tempos que estamos vivendo, sobre a questão ambiental, vemos grandes catástrofes e muitas delas sabemos que é bíblico, né? É mistério que aconteça tais coisas, mas sabemos também que outras são apenas consequência da mão do homem, que acabou mudando o sistema da ecologia, do meio ambiente, como queimadas e coisas parecidas, né? Desmatamentos em florestas e coisas assim. Então isso não tem a ver diretamente com o homem. O homem é o principal responsável por essas situações, porque trabalha de forma errada, faz errado. A ganância do homem o faz não pensar nas consequências. Subsídio teológico. Se Deus criou as pessoas para trabalhar e se Deus as dota de dons para realizar as várias tarefas, seguem-se então duas consequências importantes. Primeiro, o trabalho não é meramente um meio para alcançar um fim. Não é apenas uma tarefa a ser suportada em consideração ao atendimento de necessidades e à satisfação de desejos. Se você recorda a nossa definição de trabalho, saberá que trabalho sempre será um instrumento, sempre será um meio. Contudo, isto não é tudo o que o trabalho é, e não é o que o melhor trabalho é, pelo fato de o trabalho ser essencial para a nossa humanidade. Trabalhar também tem um valor intrínseco. Segundo todos os tipos de trabalho, tem dignidade igual. O trabalho religioso, como pregar ou ensinar num seminário, não é melhor que o trabalho secular, como assar pão ou construir pontes. Ambos são igualmente bons se forem feitos em resposta ao dom e chamada do Espírito de Deus. É interessante, há uma frase que eu acho bastante interessante que diz que o único lugar onde o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário. Então, se você quer ter sucesso, você precisa trabalhar. Se você quer ter um reconhecimento, você precisa trabalhar. O trabalho, que é nós usarmos tanto a força física ou mental, ou ambas, para fazer uma determinada tarefa. Princípios cristãos para o trabalho. E o trabalho também nos poupa, né, de 3 grandes males, que é o tédio, o vício e a necessidade, né? O homem deve trabalhar com o suor do seu rosto. É a ideia do próprio esforço. Não há trabalho sem esforço. Embora tenha se tornado mais pesado com a presença do pecado, o esforço e o comprometimento no trabalho são uma característica de disciplina e método diante da vida. O princípio bíblico é este: o homem comerá a partir do seu esforço. Gênesis capítulo 3, versículo 19. O trabalho deve ser diuturno. A palavra de Deus revela que o tempo do trabalho vai até a tarde. Salmos 104, 23.
ou noite e dia, 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 9. Eis a perspectiva bíblica central do trabalho, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz será e te irá bem. Salmo 128, 2. Não ser pesado a ninguém. Outro princípio é o exposto por Paulo aos Tessalonicenses. Nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia para não sermos pesados a nenhum de vós. 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 8. Não desejamos aproveitadores da bondade alheia. Nesse ponto é aquele cristão, né, que quando tem um trabalho para se fazer no templo, fazer uma construção, uma reforma, ele chega mais ou menos no horário do almoço, ou seja, ele quer apenas a bondade alheia, né? Trabalhar mesmo que é bom nada. Ele quer apenas usufruir do almoço, né? O preguiçoso não deveria comer. Parece um discurso duro, mas há pessoas que não gostam de trabalhar e querem ter um padrão de vida como se estivesse trabalhando. A Bíblia é muito clara a esse respeito, porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 10. Não é fácil, nada é fácil. Há um custo para o nosso sustento. Ora, a Bíblia condena expressamente a preguiça. Provérbios capítulo 6, versículos 6 e 9, Provérbios capítulo 13, versículo 4 e Provérbios capítulo 19, versículo 24. Como o homem não nasceu para a ociosidade, e a Bíblia vai dizer, vai ter com a formiga ao preguiçoso, conheça o seu caminho e ser sábio, Provérbios 6, 6. Há muitas pessoas que dizem que vivem da obra. Na verdade, eu concordo que nós devemos viver para a obra e não da obra. Há pessoas que cobram, por exemplo, para ministrar a palavra. Eu até concordo em dar a ele uma ajuda de custo. Eu até concordo. Mas não pagar valores altíssimos para uma pessoa vir pregar na sua igreja. A Bíblia diz que o que recebeste de graça dá. Aí eu pergunto, quanto Deus cobrou a alguém para dar a ele o ministério da palavra? Não foi de graça? Então por que ele quer cobrar para pregar? A relação de empregados e empregadores. Nas relações de trabalho, os cristãos devem manifestar os valores da palavra de Deus. Os patrões cristãos. A orientação e mandamento de Deus para os patrões. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e vosso está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. Efésios capítulo 6, versículo 9. Os patrões cristãos têm o dever de zelar pelos direitos trabalhistas de seus empregados, sob a pena de serem condenados por Deus. Tiago capítulo 5, versículos do 4 ao 6. Empregados cristãos. Há também orientação e mandamento para os empregados. Vós, servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor na sinceridade de vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor, e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. Efésios capítulo 6, versículos 5 e 8, do 5 ao 8. Os empregados cristãos não devem fugir ao seu compromisso de trabalho, antes devem executá-lo como se fosse ao Senhor. Não se submeta ao trabalho vil. O trabalho escravo, a exploração laboral infantil, bem como ofícios oriundos do vício, do crime, da prostituição, são abominações aos olhos do Criador de todas as coisas. Não podemos contrariar as leis divinas e humanas que zelam pela dignidade do trabalho. Trabalhemos honestamente para que o nome do Senhor seja exaltado. Síntese do tópico 3. Dentre dos muitos princípios cristãos para o trabalho, destacamos: o trabalho deve ser do suor do rosto. Diuturno, patrões e empregados devem observar a ética do reino de Deus. Então, o patrão cristão ele precisa zelar por seus funcionários. Por outro lado,
O funcionário cristão, independente se seu patrão, o teu chefe, é cristão ou não, você precisa dar exemplo. Independente se você estiver na frente do teu chefe ou não, você precisa trabalhar da mesma forma. E até melhor quando na sua ausência. Precisamos ter a responsabilidade de fazer o nosso trabalho como nos convém. Fazer com clareza, fazer com dignidade, fazer com honestidade, fazer com dedicação, independente se o chefe está perto ou não. Conclusão: nos 6 primeiros dias da criação, o Criador executou sua obra com poder sobrenatural, a partir de sua palavra. Ao expressar sua vontade, tudo passou a existir. Assim ele criou o homem pelo seu poder e o criou para lavrar e guardar a terra. É dessa perspectiva que devemos exercer a nossa mordomia no trabalho, glorificando a Deus e abençoando o próximo. Então, que seu trabalho possa exaltar o nome de Deus, que você possa ser mordomo do seu trabalho. Questionário. Pergunta: o que o início da história de salvação revela na Bíblia? Resposta: a Bíblia inicia a história de salvação revelando o trabalho de Deus de criação do universo. Pergunta: o que nosso Senhor respondeu ao ser acusado de desrespeitar o sábado? Resposta: ao ser acusado de desrespeitar o sábado, nosso Senhor respondeu assim: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. João capítulo 5, versículo 17. Pergunta: quais foram as 2 primeiras atividades laborais do homem? Resposta: as 2 primeiras atividades laborais do homem foram lavrar e guardar a terra. Pergunta: qual o princípio exposto pelo apóstolo Paulo aos Tessalonicenses? Resposta: outro princípio é o exposto por Paulo aos Tessalonicenses. Nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós. 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 8. Pergunta: qual o dever dos patrões e dos empregados cristãos? Resposta: os patrões cristãos têm o dever de zelar pelos direitos trabalhistas de seus empregados, sob a pena de serem condenados por Deus. Tiago capítulo 5, versículos do 4 ao 6. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você continue trabalhando na obra do Senhor, que você continue fazendo do seu trabalho, o seu ganha-pão, também exemplo para aqueles que não conhecem ainda a Cristo, que não professam a fé em Jesus. Que você seja um exemplo no seu setor de trabalho, que você seja um trabalhador dedicado, ainda que muitas das vezes não reconhecido e até mesmo injustiçado. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida e boa aula. Tchau!